agora nós vamos para o nosso segundo tempo, que é História. Na aula de História, nós estamos estudando sobre os povos, que fizeram parte da colonização do nosso país, que ajudaram a construir o Brasil. Nós já vimos sobre os africanos, não é? Lembram que eles chegaram através dos navios negreiros, não é? Trabalharam como escravos aqui no Brasil, mas finalmente, através de uma lei chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, eles se tornaram livres, mas deixaram uma contribuição muito grande para o nosso país, não é? Costumes que até hoje nós temos, comidas, tipos de roupas, danças, que foram trazidos pelos africanos. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os índios. Os índios, eles eram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já existiam, já estavam vivendo aqui na nossa terra. E até hoje nós temos muitas tribos indígenas vivendo no nosso Brasil, né? São brasileiros, como nós. Na verdade, são os primeiros brasileiros, né? Os primeiros habitantes do Brasil. Mas o que esses índios trouxeram, né? Que herança eles nos deixam que até hoje nós temos os costumes, praticamos o tipo de comida que nós herdamos, né, dos povos indígenas. Principalmente aqui na nossa região, na região norte, né, é muito forte essa cultura indígena, certo? E nós vamos aprender um pouquinho, vamos lá? Como muitos já devem saber, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, e eles possuíam um modo de vida muito simples. Eles viviam em grupos ou nações que eram denominados tribos. Cada tribo tinha o seu chefe, que era chamado cacique, tuxana ou morubixaba. Nessas tribos havia um chefe religioso, que também era um curandeiro, chamado de pajé. As tribos eram organizadas em aldeias, formadas por um conjunto de ocas. Oca era a moradia, era a casa dos índios, e o conjunto das ocas chamava-se taba, onde havia uma praça central, que era chamada Ocara, onde se realizavam as festas, as reuniões do conselho tribal e as cerimônias religiosas. Os homens caçavam, pescavam e construíam as ocas, fabricavam também os instrumentos musicais e as armas. As mulheres plantavam, colhiam, cozinhavam e desenvolviam atividades artesanais e cuidavam também das crianças. Os índios tinham suas crenças religiosas em muitos deuses. As festas indígenas eram realizadas com muita música, dança, geralmente comemorado na época do plantio e da colheita. Na arte, nas tradições, no vocabulário, nas técnicas utilizadas em embarcações e na agricultura, os índios têm sua parcela de contribuição em nossa cultura. Hoje em dia, nós continuamos a praticar muitos dos costumes indígenas, como nos alimentarmos de peixe, tomar banho várias vezes por dia. Nós também temos o costume de tratar de doenças com chás e ervas da natureza. O hábito de andar descalço. Nós dormimos em redes, assim como os índios dormiam e dormem até hoje. Na nossa culinária, nós também temos muitas coisas herdadas dos índios, como o uso da mandioca e seus derivados. Nós comemos farinha, beiju, o polvilho e outras comidas mais que veio, na verdade, da cultura indígena. No nosso vocabulário, até hoje, pronunciamos também palavras de origem indígena, como abacaxi, caju, mandioca, tatu e entre outras palavras. Embora em número reduzido, em nosso país ainda é possível encontrar algumas comunidades indígenas.